A infância é um lugar pobre, bem pobre, é Montevidéu. Não é exatamente uma periferia, mas é no bairro Pérez Castelhano, muito próximo do Cilindro, que foi um dos centros de detenção das ditaduras posteriores, né? A infância é muito pobre, onde você não tem banheiro, onde você não tem portas são tábuas de madeira, com cadeado, telhados de 5 que voa sempre nos temporais, aquela chuva do sul, a cama sempre molhada pela chuva, você não tem janela, quer dizer, um cenário complicado, além do mais, pela asma, né? Então, um cenário que eu não lembro de boa maneira. Não lembro de boa maneira. Você lembra o esforço dos seus pais, mas o cenário típico da pobreza, muita pobreza. Essas são as coisas que eu lembro, eu pulando na cama quando me avisaram que nasceu meu irmão. Eram aquelas camas de molas, né, antigas. E eu pulando, acho que ainda lembro. Preciso lembrar para meu irmão, mora em Barcelona, preciso lembrar para ele desses tempos. Eu batizei meu irmão, inclusive, várias questões. Minha mãe, naquela época, as mães, mesmo que você fosse muito pobre, eram do lar, digamos assim, né? Estava muito presente, a igreja, o machismo, né? Menor agora, tem se evoluído no direito da mulher. Por outro lado, meu pai era um grevista quase permanente. Ele trabalhava nessa idade, né? Na minha infância, ele trabalhava nas fábricas de fumo. E as greves eram extraordinárias, duravam muito tempo. Não era uma greve de 3 dias e deu. Era uma greve de 1 ano, de 1 ano e meio. E você tinha que fazer, eles mesmos faziam buracos no muro para passar comida para eles, né? Meu pai era um dos grevistas. É muito interessante isso, porque meu pai, que era praticamente analfabeto, mas ele admirava o Fidel Castro. E minha mãe era tudo o contrário, uma pessoa profundamente religiosa, né? Que inclusive quando se separaram, minha mãe virou uma espécie de freira secular, né? Bom, virou uma espécie, não, virou freira secular. E meu pai era tudo o contrário, do outro lado. Mas ele não tinha uma consciência, mas ele adorava trazer para mim revistas que eram mais baratas, porque encalhavam da União Soviética e da China. E ele nunca, bom, quando grande nos encontramos em Buenos Aires, eu contei para ele a importância que depois, no decorrer do tempo, teve até nos meus gostos estéticos e tudo, aquelas revistinhas da União Soviética. E então, o mundo era isso, fazer colagem, porque eu passava muito tempo com ataque de asma, e meu mundo era isso, era fazer colagem com essas revistas e escutar futebol. Ia na escola, mas muitas vezes voltava com ataque de asma, ia para o hospital, né? Meus pais faziam um esforço muito grande para que fosse um hospital privado, digamos assim. Mas um esforço enorme, você não tinha banheiro, não tinha nada, mas tinha um hospital privado, né? Uruguai e Espanha. E eu passava muito tempo lá dentro, internado, né? Mas a fuga que o futebol, que a radionovela e que a revista russa significava para mim, nunca esquecerei, e foi, digamos, o primeiro ato de formação. Sendo que eu era profundamente cristão, eu acreditava ser profundamente cristão, né? Depois, aos 17 anos, descobri que era um ateu insuportável, terrivelmente ateu, mas era isso, você não sabia, você tinha medo da morte, você não sabia o que iria acontecer com o seu pequeno corpo, e minha mãe era bastante severa, bastante severa. Tinha um pouco de dificuldade de entender que o filho era asmático, né? Que não podia brincar como os outros, na rua, jogar bola e demais, coisa que depois fiz muito bem na adolescência e na juventude, mas não foi possível naquele período. Então, a lembrança, vamos colocar uma cor, a lembrança da minha infância é cinza. É uma cor cinza azulada, assim. Eu gosto sempre de colocar cores nas coisas para me entender eu mesmo. A educação no Uruguai é diferente da do Brasil. Bom, não sei hoje em dia, mas a questão humanista e humanística era muito forte na época. Então você estudava as grandes civilizações durante muito tempo na escola primária e também no secundário. E aí estou falando de Egito, de Roma, mas também indígena. Eu sempre digo aqui que me surpreendi quando cheguei aqui, porque as pessoas não sabiam muito do contestado
E nós estudávamos o contestado no Uruguai. Era uma coisa muito importante. Então, te vinculava também muito à literatura. Muito à literatura. E à literatura latino-americana também, não só europeia. Então, sim, claro, cada criança tem uma característica. Eu tinha a característica, talvez pela minha própria circunstância, de gostar de escrever, me distraía a escrever. Eu escrevia poesia aos 8 anos e meio, escrevia minhas pecinhas de teatro iniciais a essa idade. Era meu mundo imaginário, o primeiro mundo de amor, o primeiro mundo... Laine gosta muito de futebol e ela vai entender isto. Às vezes você colocava no papel, ou num desenho mal feito, o ponta, o wing, como se falava na época, indo para levantar o lateral até a linha de fundo, e você escutava o relatório e ia ser um mundo aquilo. E você depois levava essa sensação, sei lá por que cargas de água, porque me sobrava tempo, porque não podia brincar. Então eu estudava, escrevia, e brincadeira pobre, sabe? Eu tive minha primeira bicicleta aos 11 anos e meio. Foi emocionante aquele momento. Assim, um dia houve uma quermesse no meu colégio e a equipe de relatores e comentaristas, narradores e comentaristas que eu admirava, estava lá, foi lá. No colégio Regina Martyrum. Imagina o nome, né? Eram padres meio fascistas e demais. E aí chegaram essas pessoas que eu escutava e que não conhecia corporeamente. E eu estava no coral. Asmático mesmo, era uma coisa que me recomendavam. Eu estava no coral. E o dia que eles foram, eu tinha 3 solos para cantar. E o narrador, Dom Carlos Solé, depois disso, depois daqueles aplausos normais, uma quermesse e eventos assim, me colocou no colo dele, me sentou no colo dele. Eu não acreditava naquilo. Foi tão forte que meu pai, que brigou até 18 anos para que eu fosse torcedor de Peñarol, perdeu para ele, que era torcedor de Beja Vista até os dias de hoje. Hoje eu sou torcedor de Beja Vista, que na segunda divisão, aliás, segunda divisão, espero que não caiamos. Ontem perdemos contra Tacuarembó 3-0. Me fez torcedor de Beja Vista, que era o time dele. Depois o filho dele, olha que coisa louca da vida, o filho dele foi preso por Tupamaro. Olha que coisa louca. Ou por apoiar os Tupamaros, não lembro bem agora, o Gabriel. E, bom, Dom Carlos Solé foi meu chamado aos 9 anos, 8 anos e meio, 9, ao jornalismo. Narrador, o principal narrador de futebol do Uruguai. Imagina a emoção. Era o principal narrador de futebol do Uruguai, aquele que relatou o gol de Guidia no Maracanã. Não era qualquer pessoa. Era um herói nacional. E eu estive aí, sentado no colo dessa pessoa, que me sentou e eu não entendia nada, eu olhava a minha mãe e eu não entendia nada do que me estava acontecendo. E sim, saí jornalista, não tinha outro. Não tinha outro. E amo isso e amei sempre. Aos 15 anos, porque também foi marcante. Quem veio ser depois disso, ministro da Educação no Uruguai, Germán Dufal, tinha, no bairro Finoles de Carrasco, um jornal que se chamava La Voz de Carrasco. E eu, que já tinha começado por causa de outro jornalista que conheci depois, que foi na minha casa, quando eu mudei para Pocito, a realidade econômica era outra, enfim, tudo era outro. E Júlio Sarocampo, com ele comecei a escutar música brasileira. Inclusive, o ano passado, o anterior, acho que foi ano passado, chorei de emoção quando conheci, entrevistei no Desacato a Flora Purim, porque foi a primeira cantora brasileira que eu escutei e foi no programa de Júlio César. Eu era um guri, então agora já velho, ter entrevistado aquela mulher, graças ao querido Alegre Correa, que é amigo dela também, o Ayrton e demais. E eu não acreditava. Bom, a partir disso, eu comecei a escrever sobre a música brasileira, aos 15 anos. Coisa que se repetiu depois na Argentina. Na rádio, eu repeti na Rádio Argentina, tendo o primeiro programa que era exclusivamente de música brasileira, junto com a Thalie. Sim. Também não sei porquê, Miriam. Não tenho a menor ideia.
porque a forma por a qual eu fui estudar português também é uma maluquice. Então, eu sou um conjunto de loucuras, de coisas malucas, que nunca tentei alinhavar muito para não me apavorar. Através da cultura, claro. Claro. Eu acho que não tinhas como, né? Não entrar. Se tinhas uma sensibilidade pela poesia, pela literatura, pelo teatro, pela música, não tinhas como não entrar, mesmo que não tivesses muita consciência. Houve uma parte que me criou consciência, porque embora aqueles padres, quando eu tinha 8, 9 anos, fossem muito fascistoides, eu tive uma formação da ação católica, como aconteceu aqui em Santa Catarina também, da ação católica. Então, era maluco, porque eu ia com o megafone, tinha aparecido os megafones, tá? E os padres tinham comprado os megafones. Eu tinha uns 9, 10 anos. E a gente ia no mesmo lugar onde a gente morava para convocar para a igreja de megafone. Era muito absurdo aquilo. Depois visto no tempo, né, o realismo italiano total. Porém, isso também te dá uma formação social. Então isso se projetou através das leituras, dos sebos, de me comprar livros de sebo baratos, os pais sem saber o que estavam levando. Então você tinha lido Máximo Gorki aos 10 anos, ia fazer o quê? Você lia Chekhov, porque era o que encalhava, afortunadamente. E sim, aos 15 anos, na Voz de Carrasco. E isso foi o primeiro chamado forte a entender a importância da comunicação comunitária, que eu guardo até hoje. E depois se repetiu quando a gente criou. A primeira revista comunitária do Uruguai criamos nós em Montevideo, que se chamava Revista Pocitos. Eu já tinha 22 anos, 23, eu já tinha nascido Alisson e Christian tinha nascido. E sim, mudamos um jornal e transformamos em revista, primeira revista comunitária. Não tem muito extraordinário isso. O Uruguai tem uma quantidade de veículos de esquerda. Você pega um país de 3 milhões de habitantes, e tem uma quantidade de veículos de esquerda. Você pega um país de 202 milhões de habitantes e não tem nenhum. É complicado isso de entender. Você custa compreender. Na cidade que eu mais morei já na minha vida é aqui, em Florianópolis. Então você faz algumas opções também que são estranhas em função da sua origem. Não há onde ir lá para cá. Há onde ir lá para Buenos Aires. E o que mais me marca, independentemente do que tenho falado para vocês, o que mais me marca a mim não é Montevideo, é Buenos Aires. Eu cheguei em Buenos Aires no momento do amanhecer cultural e político. Na época de Alfonsín, acabava de iniciar-se o governo de Alfonsín. Eu cheguei em Buenos Aires em outubro de 85. A efervescência cultural era impressionante. A efervescência jornalística também. Voltar a falar com liberdade, dentro dos limites, claro, mas voltar a falar, voltar a se reunir, voltar a dizer o que quiser no teatro, na educação, no jornalismo, eu não esqueço. Eu acho que a maior influência que eu tenho, apesar de todos os antecedentes de Montevideo, de ter me formado em jornalismo em Montevideo, de ter feito tudo, teatro, poesia, em Buenos Aires, sempre política e cultura. E sempre em nível comunitário. Eu mantive essa linha durante a vida toda. Eu nunca trabalhei como empregado de um veículo. Nunca. Era uma questão estranha. Eu fui... Podemos voltar para o Uruguai? Eu fui numa coletiva de imprensa de um liberado dos Tupamaros, Sánchez Jadot. E poucos dias depois entrevistei um grupo que era iniciante naquela época no Chile, que eram os Jaivas, família Parra. E esse intervalo de poucos dias me determinou a não trabalhar em outros veículos que não fosse, onde eu não fosse livre. Eu não conseguia, era uma asfixia. E tentei, contava os outros dias para Sofia Andrade, tentei uma semana e pouco e não funcionou. De todos os formatos, qual eu me sinto mais à vontade é na rádio. Lamentavelmente, quando eu cheguei aqui, não tinha essa possibilidade. Por exemplo, se eu morasse no Campeche, diretamente teria ido, e aproveito para parabenizar os 25 anos da rádio, a nossa rádio pioneira, eu teria ido para a Rádio Campeche.
sempre o amor, a defesa das companheiras e das minhas companheiras foi que seja, o roteador. Eu diria que o roteador. Então havia uma situação determinada, tipo familiar. Nós havíamos passado aqui com a Thalie um ano antes do verão em Florianópolis. Minha segunda companheira morava aqui, lamentavelmente faleceu aqui com seu companheiro, morava aqui, poetisa, né, e atriz, Ana Janmar, uruguaia. Nos convidou a vir um verão e no outro verão uma determinada contingência familiar fez com que, protetivamente, pela saúde da minha companheira, a gente viesse para aqui. E viemos. E sim, adoptei esta cidade indiscutivelmente. Eu cheguei nos finais de 1991, num momento muito positivo, porque pouco depois veio o primeiro e único governo popular. Eu não poderia dizer se coordenei alguma coisa, porque digamos que no plano não dava para dizer que você coordenava alguma coisa, mas eu acho que a gente, como tu também, nós tivemos uma experiência ótima como jornalistas nesse momento. Primeiro porque nós, jornalistas do campo popular, de esquerda, progressistas, embora aquilo não fosse exatamente o processo revolucionário, mas pelos patamares de uma cidade com uma identidade profundamente oligarca e elítica, numa cidade que não tinha ônibus nos morros, numa cidade que você chegava a Chico Mendes, a Vila Aparecida, as pessoas tinham que brigar para ter um mictório público, você não tinha um calçamento, você não tinha nada, não tinha posto de saúde nesta cidade, gente, suficiente. E era uma cidade pequena, moravam quanto? Não chegava a 200 mil pessoas. Então, você participar daquele governo, como nós participamos, de maneira próxima, eu através do Gabinete de Planejamento, Elaine através de outros espaços, e ver que tínhamos um conjunto de vereadores que era bastante interessante, e aí o Lázaro, Mauro Passos, primeiro o Pedro Márcio de Souza, tinha passado por aí Claire Castilho, enfim, Lia Carmen Klein. Você somava isso ao cenário que tinha no Executivo Municipal, aqui na Visconde do Ouro Preto, e você via as pessoas discutindo sua vida. E para nós jornalistas que gostamos de inverter a pirâmide no jornalismo também, você ver o povo capaz de decidir uma rua, um posto de saúde, um ponto de ônibus, é fantástico, gente. E a cidade era muito bonita, nesse aspecto. Se ainda Florianópolis tem uma frente popular, que é a maior do país, com todas as reticências, com todas as conciliações que a gente possa e deva criticar, se a gente ainda observa aqui a maior frente no país, como foi na eleição de 2020, e em outras, é por causa daquele momento. Você tinha companheiros do Partido Comunista muito ativos, alguns deles ainda estão vivos, você tinha a questão da novembrada ainda muito presente na memória das pessoas, você tinha uma série de fatos muito interessantes, que depois se juntaram a outros, que vieram depois do governo Grando, como a revolta da Catraca e outras tantas. Esta cidade é muito maravilhosa nesse aspecto, porque é uma cidade muito governada pelos oligarcas, que hoje em dia administram diretamente eles, é atendida pelos seus próprios donos, e tem os cachorrinhos office boy na Câmara de Vereadores, porém, é uma cidade que ainda faz enormes mobilizações. Florianópolis tem eu acho que tem esse fascínio para nós, né, Miriam, para nós jornalistas. Então, aqui não aconteceu nada de novo para mim nesse sentido, Miriam. Segui fazendo jornalismo. Não faço jornalismo quando faço parte de um partido político. Quando eu fui militante do PT e depois do PSOL, eu não fiz jornalismo. Eu sinto um desconforto de fazer isso. Você não tem, pelo menos eu, não tenho a distância necessária. E aí, como você é uma pessoa de esquerda, jornalista de esquerda, às vezes podem te observar, por isso eu te dizia que de repente, bom, fazer comunicação durante o governo nem tanto, porque você vira meio uma correia de transmissão necessariamente do que lá está posto. Eu me lembro quando havia conciliações com Aldo Villarmino, Michel Cury, a gente tinha um posicionamento profundamente crítico a isso, gente. Então, eu não fazia jornalismo. Terminou, saímos do PSOL, ajudamos a fundar ele, com Juan Luis Berterres, que faleceu, com minha filha, com a Thalie, Marco Alinharte.
esse grupo, quando saiu do PSOL, bom, começamos a pensar, e agora o que a gente faz? E aí surgiu o Desacato em 2007. Eu acho que sempre relacionado a essa política, eu acho que uma boa parte da minha vida está relacionada com o retorno à democracia. Eu não sei como se viveu aqui, mas lá você conversava com uma companheira, como estamos conversando aqui, e você não sabia se iria ver essa companheira no dia seguinte, ou esse companheiro. Ou porque era desaparecido, porque era morto, ou porque era exilado econômico, ou exilado político, ou exilado social, ou exilado afetivo, enfim. Então, essa época permitiu que a gente escrevesse seus melhores textos, que fizesse suas melhores entrevistas. O que veio depois é um pouco herança daquilo tudo. Que a gente faz hoje, aos 68 anos, é a herança daquela época. Eu lembro muitos textos com muito carinho, muitas entrevistas, com muito amor, com muito carinho. A gente sempre teve a responsabilidade de entrevistar nossa gente. Nossa gente. Aquela gente que não vai te dar milhões de audiência ou milhões de leitores, nem na época gráfica ou de rádio, nem a hora, menos a hora. A gente sempre esteve esquivo do outro lado do espetáculo noticioso. Então eu não posso lembrar um texto que me agrade de outra coisa que não seja uma mobilização, o retorno à democracia, o retorno de figuras extraordinárias como Alfredo Zitarrosa, Uruguai, aquela caravana enorme desde o aeroporto até o centro, sabe? A gente escrevia coisas lindas, a gente pegava um microfone, eu me lembro, vocês devem se lembrar, os gravadores geloso, e a gente levava aquele amarelinho com fita pendurado aqui. Se a gurizada soubesse hoje o que era a nossa vida, a gente saía para fazer jornalismo na rua carregado de coisas, a gente era um grande cabide cheio de aparelhos, que depois você tinha que desgravar, era tudo manual. Quando a gente trabalha, quando apareceram as máquinas Underwood de cabecinha, que você substituiu a Remington de tecido, né, de fitinha, para nós era uma coisa incrível, porque a gente, inclusive, uma parte que eu quero lembrar do jornalismo que a gente fazia, que na época da ditadura muitas coisas a gente fazia para ajudar, inclusive os partidos de esquerda, e era para os mimeógrafos, gente. E a gente tinha que fazer meio escondido, então a gente ia, sei lá, na passiva, lá na Praça Independência, né? Ia na passiva e passava o escrito para outro companheiro, e às vezes passava junto com o carbono. Era uma loucura aquilo. A gente vem de uma época muito bonita do jornalismo romântico, que quando apareceu o fax, a gente não entendia que era aquilo. Porque como é que a gente podia mandar um papel escrito aqui e aparecer, sei lá, em Barcelona? Isso não existe, gente, não é possível. E em poucos anos estamos fazendo outras coisas que fazemos hoje. Não, o que nós tínhamos? Eu falei da Rádio Campeche antes. O que nós tínhamos na cidade? Nós tínhamos o CAE, lá com a mídia independente, na universidade, não me lembro como se chamava aquilo. Mídia Independência, não o quê? Era mídia independente. Mídia Independência, chamava. Nós tínhamos o Sarcástico, o início da Arquimídia, e, claro, tínhamos Rádio Campeche já há muitos anos. Era o que nós tínhamos aqui na cidade, basicamente. Então, quando a gente saiu do PSOL, duramos um ano e pouco no PSOL. Tinha Paulo Sinogento também. Nós nascemos um ano antes, lembra? Um ano antes, é verdade. Eu escrevi Paulo Sinogento durante um monte de tempo. Aliás, hoje que foi o primeiro homem. Mas nós tínhamos esse cenário. Saímos de lá e havia uma série de jovens no estado que ficaram sem pai e sem mãe, porque saíram junto com a gente. E a gente tinha textos, a gente produzia muito texto, né? Eu sempre digo, era antítese e prótese, né? Porque a gente tinha que sempre estar fazendo arranjo. E ficaram meio sem saber onde se expressar. Então, a gente chegou à conclusão, depois de algum tempo de amadurecimento, com o Marco, com a Thalia, enfim, com o Juan, de que talvez o bom fosse, estava de moda, né? Criar um blog. A gente não tinha a menor ideia, amiga, de que diabo era aquilo. Aí veio o Thiago Scarni e disse, não, gente, então é assim, falou o Thiago, tudo bem, mas o Thiago sabe, você toca, pelo menos um ano, tá? Então a gente começou a escrever, só que a gente não pensava que ia nos ajudar Elane Tavares, Urda Klüger, e aí foram surgindo pessoas, e depois no exterior, e aí. Então fui criando uma demanda para nós mesmos, que era uma vez por semana, tipo revistinha,
depois já não era uma vez por semana, e foi criando demanda. E assim se desenvolveu, mas para responder de forma clara, foi pelo desencanto na instituição partidária. Ou seja, eu não queria mais estar dentro de um partido político autoproclamado, digamos assim, de esquerda. Não se sentia à vontade, não se sentia confortável. Sentia que não cumpria o papel que a gente, como militante também, como operador da comunicação, queria. Não dava mais para aguentar. Os partidos viraram muito pragmáticos. Entende? A partir da entrada do governo Lula, e antes, né, quando, com a Carta dos Brasileiros, já se delineava um pragmatismo com o qual a gente, pelo menos Tali, eu, Juan, teríamos profunda dificuldade, o Marco Adenharte, de conviver. Então, um desacato demorou um pouco, mas a gente saiu do PSOL em 2005 e demorou uns 2 anos. Mas a ideia era essa, era se expressar em algum lugar, se houve viés eleitoral, se aquela necessidade de panfleto, fugir do panfleto, era muito importante. Continuar contribuindo com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, com os organizadores da classe trabalhadora, mas em outro âmbito, não no âmbito partidário. Acho que não, acho que era um âmbito que a gente já tinha em Buenos Aires, pelas características de Buenos Aires. A gente em Buenos Aires, seja por carta, seja pelo que for, era normal se comunicar com outras pessoas. Havia os sedimentos de lá para tal e para mim, que não morreu depois de 2 décadas aqui. Quase 2 décadas não, 1 década e um pouco mais, e meia, um pouco mais. Então a gente foi procurando também. Eu me lembro que o primeiro contato foi com Coldo Campos Sagaceta, que agora é um amigo entranhável, que naquele momento escrevia no jornal El Nacional de República Dominicana, sendo basco. E a gente sempre teve interesse pela luta do País Basco, né? Então, começou por ele, por pessoal do Rebelião. Se lembra que naquela época a Rebelião tinha uma preponderância maior que agora. Mais tarde a Porrea, surge a Porrea, né? Na República Bolivariana e de Venezuela. Então você vai tecendo. Acho que vocês fazem o mesmo. A gente manda um e-mail, a gente faz uma proposta, e aí vai se gerando uma rede que foi aumentando, aumenta. Eu acho que sábado estávamos conversando com a Tálio Sexta, esta questão terrível, este genocídio monstruoso que acontece na Palestina. Eu não sei quantas pessoas nos comunicamos por dia o tempo todo. Até é normal isso. Hoje em dia você tem essa ferramenta que você pode falar com qualquer lugar. Mas no momento que surgiu o desacato, e aí que quero fazer um reparo, o desacato nasce aqui do lado, no Teatrinho Armação. Elaine esteve presente. Minha filha também. Esses dias se integrou a nossa querida Vanessa Bortucan, que esteve até 2015 na vanguarda do processo, agora está em Londres. Aquilo foi um sinal, aquela escolha era um sinal. A gente queria um teatro, a gente queria convidar só os nossos, isso é claro. E os nossos é o internacionalismo, Miriam. Os nossos é além. A fronteira não fomos nós, os trabalhadores, que inventamos. Não foram os povos originários que inventaram. Os trabalhadores são os nossos. Então, é normal. E, bom, a gente tinha facilidade de manejar algumas línguas e pronto. Mas não tem grande segredo. Eu acho que é esse internacionalismo que ainda dá uma sobrevida para a gente em algumas coisas. Por exemplo, ontem, como referência, ontem tivemos a tristeza da morte de um grande lutador, de um grande homem como Henrique do Céu. Sabe? E quando você sofre essas mortes desses pensadores, desses poetas que também morreram, que a gente teve a oportunidade alguma vez de conversar ou entrevistar ou alguma intermediação, você se dá conta o bem que faz o internacionalismo. Como crescemos juntos. Como desprovincializa no nosso cotidiano. Eu não saio de casa, gente. Eu não viajo por diversas razões que vocês conhecem, sobretudo Elaine, pessoais. Eu me tive que remeter a ficar, de alguma forma, cavernosamente escondido. Então, a minha viagem é essa relação, né, com as pessoas. Teria gostado que não acontecesse essa desaparição, desculpem, essa desaparição da presencialidade. Nós temos que retomar essa presencialidade.
jamais fazer uma coisa online tem o mesmo valor que a questão presencial. Nós jornalistas também temos que tocar, temos que abraçar, temos que mostrar nossa solidariedade em corpo presente. Mas a pandemia nos colocou como um grupo pequeno, sem dinheiro, porque quando você tem dinheiro pode superar também essa problemática. Mas nós não temos. Então, sim, houve que mudar tudo em uma semana, Elaine, numa semana. Houve que reformatar tudo. Como a gente já tinha algumas experiências do JDT à noite, de algumas longa-metragens, algumas coisinhas, não foi difícil para a gente. E assim estamos desde início de 2020, né? Foi muito rápido, foi em março, a gente teve que em uma semana mudar tudo. Mas não é o mesmo. Isso quer dizer que futuramente vão desaparecer estes programas online? Não, porque esses programas nos permitem entrevistar gente de outras, fora da cidade, de outros estados e países. Mas a gente tem que voltar a fazer o jornalismo no lugar dos fatos. A gente tem que recuperar território. Por quê? Porque esse território de disputa de narrativa também acontece quando você vai ao parque, ao Pacuca, quando você vai ao morro, quando você vai na periferia, quando você vem aqui conversar com o cidadão em situação de rua. Você não pode, burocratiza demais a questão online. Por mais que você acrescente aberturas, vinhetas, músicas, vídeos, burocratiza demais. E vulgariza também o jornalismo em algumas coisas. A gente tem que ter muito cuidado com essas ferramentas que aparentemente facilitam a nossa função, porque são bastante embrutecedoras. A síntese é necessária, mas não ao ponto de você virar apenas uma mísera manchete. Então, quando você vai a campo, vai a território, além de que nós somos jornalistas, né? Então a gente adora ir no campo, conversar com a gente. Nós temos que voltar. Essa transição foi necessária. Sobrevivência, ao fim e ao cabo são 16 anos. Ao fim e ao cabo, com esse formato, é o sítio mais antigo de Santa Catarina. Reconhecido em outros estados e demais. Porém, há que voltar à presencialidade. O que gerou? Eu tenho uma profunda frustração com esse tema. Me desculpa. Porque ou se salvam todos, não se salva ninguém. Eu sou dos que muitos não entendem, mas eu quero ter a EBC aqui. Eu acho que é obrigação do governo federal nos colocar uma EBC aqui, uma rádio nacional aqui. Esse é o meu pensamento. E todos juntos podemos aportar essa briga que a gente tem com aquela quadratura do círculo que é a SECOM, né? A nível tanto nacional, estadual nem falo, mas não entender que há uma série de veículos, como os quais nós pertencemos, que podem entregar uma produção que é importante para nós termos uma EBC, para nós termos uma rádio nacional aqui. Como tem outros países. Então, para mim é frustrante, porque nessas conversas, por exemplo, não estão habitadas por essas ideias. São provincianas, são ideias umbilicais, são ideias que estão dentro do contorno, do perímetro de Florianópolis. Isso não existe, gente. Menos nós que somos pobres. Nós temos que concorrer com o inimigo, e aqui é que ser claro, inimigo de classe, sim, que é aquele jornalismo serviçal. Olha que um Cocó Menezes na nossa vida, um Moacir Pereira, é vergonha para o jornalismo. Isso é lixo, é uma porcaria. Mas eles têm o aparelho, porque para isso eles lambem as botas, das quais recebem o ordenado. Então nós precisamos ter um jornalismo forte. E aí você vai em uma reunião, em duas, em três, e você desiste. A gurizada que chega com todo o vento na camisa e que depois termina trabalhando numa agência de publicidade, porque ganha mais. Ou, eu entendo, é necessário, mas habita nas assessorias e não sai daí, então na assessoria não pode fazer jornalismo, pelo menos na maioria, não pode fazer jornalismo. Então essas reuniões para mim são profundamente frustrantes. Profundamente frustrantes. Até porque nós, com todas essas reuniões, o primeiro que nós deveríamos ter tido é um aperte violento na Câmara Municipal de Florianópolis. Nós nem sequer conseguimos brigar por duas coisas essenciais. Em nível nacional, pelo diploma, o que é uma tristeza terrível.
Imagina se os médicos lhe inibissem o diploma, se os advogados lhe inibissem o diploma. Pois é nós, o Gilmar Mendes nos tirou o diploma e tanto faz como tanto fez. E a Câmara de Vereadores de Florianópolis, por mais esforço que, por exemplo, a Nino Pérez fez, não tem um projeto direcionado à mídia que eu chamo excluída, outros chamam alternativa. Eu me cansei de chamar alternativa independente. Eu chamo excluída, me sinto mais à vontade. E nós, ao menos dessa Cato, a cooperativa, aliás, vai voltar a carga com essa questão de criar as frentes parlamentares. Já estivemos conversando com a Luciana Carminati, com Fabiano da Luz, com a Carla Aires, com a Tânia Ramos. Estamos fazendo esse barulho, visitas quase semanais, um aqui, outro lá, pelo menos para que se escuta a comunicação. Porque nós temos um problema de que nos 5 mandatos, entendendo este do Luiz Inácio Lula da Silva como quinto, não se entendeu nada. Os governos do Partido dos Trabalhadores se encagaçaram, desculpe a palavra, com a direita, com os monopólios. Eu sempre digo, né, a primeira entrevista que deu no primeiro mandato, Lula foi para a Folha de São Paulo. E a Dilma, quando era inevitavelmente, definitivamente viria a ser a presidenta, o primeiro que fez foi uma tertúlia musical com músicas de Alcione, inclusive com Dona Lília Marinho. Pronto, tá, é isso. Então nós, pelo menos aqui, neste espaço provinciano, deveríamos apertar essa Câmara de Vereadores que nós temos para ter uma lei, para ter alguma coisa, algum direito. Esses são os temas. E não discutir se vamos ter isto comum, ou se vamos fundar o que já está fundado. Outro dia, não vou dar o nome, um companheiro me parou aqui na Praça 15, umas poucas vezes, eu venho uma vez por semana, no máximo ao centro. Raul, vamos fundar o jornal tal, que tem tal e tal, tal. Chegou o único que nós podemos te oferecer, o que nós estamos fazendo todos os dias. Você replica, é de graça. É de graça. E olha, nós fazemos muita entrevista por dia. Muita coisa todos os dias, como tu falaste, Elaine. Tem um monte de programa. Hoje à noite, por exemplo, veio o programa Memória, Verdade e Justiça. Vai lá em desacato. Era uma coisa bastante óbvia, nós demoramos em fazê-lo. Não, porque temos que fazer... Por que temos que fazer o jornal? Vamos primeiro ver para que estamos fazendo as coisas. Todo mundo tem direito a fazer o que quer, Miriam. Agora o problema, o que é que procuramos com isso tudo? Eu vou ser assim, para explicar bem claro, hoje em dia Desacato procura criar fontes de emprego melhor pagas, defender nossa categoria a partir da criação de novos empregos e sobreviver com a outra informação. A gente não pode pensar além dessa realidade. E essa realidade não é discutida. Começamos a discutir, não sei quanto híbrido, não sei... Sim, tá bem, gente. Precisamos discutir outra coisa. Como derrubar essa mídia que nos antagoniza socialmente a nós. Ou perdemos... Eu acho que às vezes perdemos, viramos muito classe média nas conversas e perdemos perspectivas de classe. Entende? Então eu acho que fracassou. Desculpa, me estendi demais na resposta, mas eu acho que fracassaram. Eu me sinto frustrado com isso. Tanto que nas últimas não fui eu, foram outras companhias, porque não tinham mais vontade de ir. O campo do inimigo cada vez é mais visceralmente contrário a gente. Há algumas diferenças, de repente agora a voz oficial é o ND Online. O ND, é a voz oficial. Antes era o DC. Mudaram. Claro, você consegue nesse campo algum jornalista lúcido como o Dagmar Spouts. Tá, vírgula. O Piaraboski, que tinha alguma lucidez dentro de uma percepção social-democrata, já não está mais também. Então você tem muito pouco na mídia deles, por não dizer nada. E tem essas defecações literárias e audiovisuais, desculpe a palavra, desculpe Felipe, já aproveito para agradecer o Felipe que está aqui atrás da câmera. Tem essas desgraças como que parece que são postes, monumentos ao jornalismo, como Cocó Menezes, Moacir Pereira e outros. Cláudio Prisco Paraíso, outras desgraças que a gente... Porque isso é desgraça, gente. Quero que fique claro, isso é desgraça, isso não é jornalismo. Isso são amanuenses do poder. São amanuenses, são escribas do poder estabelecido. Não são outra coisa.
E são bastante analfabetos. Ah, porque fulano está na academia catarinense de direito. Pelo amor de Deus, grande coisa. O Campo Nosso. O Campo Nosso tem Catarinas. Bom, sempre teve Rajo Capês, Pobres e Nojentas. Catarinas. O que mais tem? Acho que não, né? Mais nada. Vocês que iniciaram esta nova experiência, já faz um tempo esta experiência, dentro de Pobres e Nojentas, nada. Porque, inclusive, quando Desacato fez a homenagem à tia, ao Sérgio Homrich, no prêmio Gustavo de Lacerda, ele ainda tocou uma coisa muito importante no Facebook dele. Homenagear os vivos, né? Enquanto estão. Nós parece que temos uma visão comprada dos outros, que nosso próprio jornalismo não vale nada. Você não só desaparece porque não tem condições econômicas. Desaparece porque não tem o fervor de dizer que o que você faz é minimamente importante. E nosso jornalismo aqui, de Florianópolis, tem isso. As Catarinas, afortunadamente, né? Você pega a Fernandinha, que já passou por Desacato, Paula já esteve em Desacato. Você pega as mulheres, são jornalistas, são boas jornalistas, defendem aquilo que eles fazem. Podemos divergir em outros aspectos, tudo bem. Mas defendem, elas têm um jornalismo específico, determinado. É uma escolha editorial, está bem. E elas têm autoestima. Autoestima. Isso é importante. Foi importante para a Rádio Campeche. Não foi importante Campos de Peixe? Você às vezes diz, quanta gente está me ouvindo ou lendo? Se você vai contar a audiência, você diz, desista, vou para casa. Não vou mais nada, vou passear de bicicleta no mar. Viver de renda, sei lá. Agora, acho que falta isso. Falta isso, Miriam. Falta amor pela profissão. Vocação, que isso não passa pelo problema apenas econômico. Desacato, claro, tem uma acumulação de 16 anos. Alguma vez falou isso, Elaine, também, em alguma entrevista. Desacato se propôs profissionalizar. Talvez essa tenha sido a diferença com o restante, que se propôs, aos poucos anos, quando viu que a demanda superava o voluntariado, dizia, não dá para dar mais aula, não dá para fazer nossas tarefas comuns, e a gente vai morrer de fome, então, e a Tali veio com a ideia já de criar a cooperativa. Quem teve a ideia de criar a cooperativa foi a Tali Felgiglesia. Mas é a única diferença. Você pode ser pobre como nós somos, não ter as ferramentas necessárias, mas pode ter autoestima para o que faz, né? Quer que eu diga? Deve ser por isso que não me convidaram mais para aquelas semanas de jornalismo, pelas coisas que eu falava. Me convidaram 3 ou mais algum ano e nunca mais me convidaram. Primeiro que eu diria agora, bom, eu quero lhe contar a história de um diploma que vocês perderam. Começaria por aí. Porque qualquer pessoa acha que pode exercer a comunicação. Qualquer um. Vem Dona Maria, seu João, pega o telefone celular, pega aqui. Estou informando. Ah, maravilha, todo mundo repercute, porque deu uma quantidade de tweets. Isso não é jornalismo, isso é uma pessoa fazendo uma narração, um relato, como faria na padaria, no posto de saúde, em qualquer lugar, na sua família. O jornalismo tem técnica. Eu diria para os estudantes e as estudantes de jornalismo que o jornalismo precisa recuperar a função social dele. Nós não somos diferentes de um médico. Somos muito parecidos, nós trabalhamos 24 horas por dia. Você tem um despejo violento, você tem uma ocupação necessária, e você inclusive atua como meio de defesa dessas comunidades. Eles podem optar pelo jornalismo convencional, e a menina está iludida com usar um tailleur, um sei lá o quê, salto alto, e se fantasiar, e falar 4 bobagens parada num vento terrível da beira-mar, e depois aparecer no ônibus, porque hoje em dia nem carro tem, às vezes você encontra algum no ônibus, o cinegrafista, o jornalista, com o microfone enredado, quer dizer, pode ter essa ilusão, porque todo mundo na família vai falar, no boteco da esquina, falar, ou pode fazer jornalismo em sério. Se faz jornalismo em sério, você tem compromisso social. Se faz compromisso social, você não vai trabalhar na grande mídia. Tem como. Então eu diria para eles, escolha muito bem, a partir dos conhecimentos que os educadores estão lhe dando, quem vocês querem ser como ser humano depois. Isso vai determinar que jornalista você vai ser.
Por isso eu gosto de começar pelo diploma. Porque quando nos tiraram o diploma, e foi tão fácil aqui no Brasil fazer isso, nos falaram o seguinte: você não existe mais. Por que o sistema nos fala isso? Estudante de jornalismo. Para que você não conte mais a verdade, para que você se amedronte, para que você se vulgarize, para que você se achate, para que você ache que por uma entradinha que fez no celular e teve 2 milhões de pessoas replicando, você é comunicador social. Você não é. Você não é, você é uma pessoa que tem milhões de pessoas. Né? Influencer? Influencer, você porra nenhuma, você é uma pessoa que está de moda durante 1 ano, durante 2, durante 3, é só isso. Aproveite agora, compre o preço, pague suas contas. Não enche o saco, mas você não é jornalista, pô. Tu para a gurizada que explicar isso. Né? Revivificar a imagem do diploma, não pelo papel, não pelo canudo. Pelo significado ético, pelo comprometimento moral com a sociedade, ético, político, social, com o mundo onde você vive. Eu diria isso, porque pouco importa se o cara sabe as técnicas da cinegrafia, como usar o microfone, como ficar em pé e demais, se o cara vai ir de repente contra a sua própria história de ser humano. Então é isso, há muito para falar. Mas eu acho que essas coisas não gostavam, porque não gostavam na universidade de que a gente falasse. No princípio era, tem um veículo tal e qual, né? E vinha o sexto, e continua, né? Entrevistado e fica meio assim quando a gente diz essas coisas. Mas é isso, o jornalismo é maravilhoso para quem o exerceu a vida toda. Do outro lado, à margem, do outro lado, é maravilhoso. Eu não sei como eu cheguei até agora, sem ter trabalhado para nenhum patrão. Não sei, Miriam, não tenho a menor ideia. Eu acho que graças a gente muito bonita, que acreditou, que ajudou e continua. Né? Ajudou no Uruguai, ajudou na Argentina e continua ajudando aqui. Entende? Amor, amor total, coisa mais linda. Desculpa que às vezes fala um palavrão ou outro, mas E agora vamos fazer a nossa fotinha no final. Claro! Eu nem fiz foto. Eu fiz. Não, tu também. Eu quero também fazer, posso te passar o telefone? Não, a gente faz a fotinha no final. E ele também, né, Felipe? Claro.